Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para falar sobre No Alvorecer dos Deuses, livro do pastor Iago Martins, que é sobre idolatria. Eu já quero fazer uma introdução que esse tema idolatria, ele geralmente é pouco falado no meio evangélico para nós cristãos protestantes, e quando é falado, geralmente é sobre outras religiões. E uma coisa que eu achei muito legal é que esse livro ele é dividido entre a idolatria para dentro e a idolatria para fora. E a idolatria para fora são mais as idolatrias sobre os meios sociais e a para dentro são idolatrias internas. E quando ele faz essa separação, ele já quebra uma coisa de que idolatria é necessariamente com imagens, com músicas, com ritos, e ele coloca bem marcado pra gente que idolatria é toda vez que algo ocupa um espaço que deveria pertencer ao Senhor. E aí nisso coloca todos nós dentro do balaio, todo mundo tem alguma idolatria. E aí logo no início do livro tem um trecho que diz assim: porque aqui está algo que é estranho, mas real. Nas trincheiras diárias da vida adulta não existe algo como o ateísmo. Não existe não venerar. Todo mundo venera. A única escolha que temos é o que venerar. E a razão convincente para talvez escolher venerar algum tipo de Deus ou coisa espiritual é que praticamente qualquer outra coisa que você venerar vai te comer vivo. Se você venera dinheiro e coisas, se é aí que encontra o seu significado verdadeiro na vida, então você nunca terá o suficiente. Venere o seu corpo, beleza e atração sexual, e você sempre vai se sentir feio. E quando o tempo e idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes antes de finalmente te enterrarem. E aí ele já introduz que todos nós temos um Deus, um ídolo em alguma área, e que nós precisamos do Senhor para sermos libertos dessa idolatria. E tem uma parte muito interessante que ele fala sobre que quando nós começamos a seguir determinados ídolos, nós nos tornamos parecidos com eles. Então, eu vou atrás daquele ídolo porque ele oferece o que eu gosto, mas eu acabo me tornando parecido com ele também, tipo uma troca. E isso aparece na nossa aparência, nos nossos jeitos, e eu pensei muito nas modas, né? Nas pessoas que a gente segue, nas pessoas que a gente admira, às vezes cantores, artistas, pessoas que a gente gosta do estilo, e que de repente a gente não tá seguindo só o estilo daquela pessoa, mas os princípios, as vivências, a filosofia de vida, determinadas atitudes, e que isso é inconsciente. A gente tá idolatrando, seguindo, idolatrando de verdade, inconscientemente. Mesmo não vendo aquilo ali, é como um ídolo, a gente tá idolatrando. Mas enfim, a parte que mais me chamou a atenção foi uma hora que ele foi falar sobre como que o culto aos ídolos nos cobra tudo que nós temos. Bem na parte que ele estava falando sobre como identificar o que nós idolatramos, o que são ídolos na nossa vida. E aí ele fala que quando nós temos um ídolo, nada nunca é suficiente. Por mais que você esteja fazendo algo, dando tudo de si, esse ídolo ele sempre vai cobrar mais. E aí nisso você pode colocar, ele até fala sobre isso, coisas que às vezes são tecnicamente boas, coisas que são moralmente boas, moralmente corretas, mas que às vezes estão nos cobrando tudo, e aí nisso se torna pecado porque tira o lugar de Deus. E ele fala sobre tudo, pode ser nossos estudos, pode ser o nosso trabalho, pode ser nossa interação com a igreja, pode ser nossa interação com amigos, pode ser o nosso casamento, nossos relacionamentos, nossos hobbies, pode ser qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Que no meu capítulo favorito ele cita como exemplo Full Metal Alchemist para explicar sobre os ídolos que cobram tudo o que você tem. E vou colocar alguma imagem bem chamativa aqui para chamar a atenção. Se você nunca ouviu falar, Full Metal Alchemist é um anime muito famoso que lançou ali em 2001 e teve umas adaptações em 2009, 2010 por aí. E ele é uma história que fala sobre alquimia, que no contexto é tipo uma ciência meio mágica sobre troca equivalente, que fala sobre você trocar, tipo, um braço por outro braço, uma vida por outra vida. Essa é a lógica da alquimia. E na história principal, os dois irmãos, um mais velho e um mais novo, que é o Eduardo e o Alfonso Elric, eles perdem a mãe. E aí o pai era um alquimista e eles procuram na biblioteca de casa
é uma forma de, através da alquimia, trazer a mãe de fora, de volta do mundo dos mortos. E eles falham, eles não conseguem. E nesse processo, o Edward perde o braço, aí o irmão perde o corpo, dá tudo errado. Como tudo dá errado, na história eles começam a ir atrás da tal da Pedra Filosofal, que tecnicamente é uma pedra que faria você trazer a vida, eu assisti há muito tempo atrás, mas trazer de volta a vida. E nessa pesquisa eles vão atrás de um cara que era um alquimista federal muito famoso, que ganhou um prêmio muito famoso, que é o Show Tucker, eu acho, que é um cara que conseguiu fazer uma quimera. Ele conseguiu juntar 2 animais e fazer eles ter consciência. Só que esse animal deu muito errado, porque ele só consegue falar, é um ser irracional, e a única coisa que ele consegue falar é eu quero morrer. E aí ele para de comer e vai-se embora, foi com Deus. E aí o Edward vai atrás desse cara, desse alquimista, eles ficam um tempo lá, ele perdeu a esposa, ele tá muito pra baixo, ele tem um cachorro e uma filha, e aí eles se aproximam muito da história, tem toda uma narrativa, toda uma coisa que acontece. Esse alquimista muito famoso, se ele perder, se ele não conseguir fazer de novo esse experimento dessa quimera que deu certo, ele vai perder o salário dele, vai perder a vida dele, vai perder tudo, todas as conquistas de trabalho que ele conseguiu. E tá chegando o prazo final e ele tá lá angustiado. E aí, eu não lembro exatamente como, o Edward e o irmão dele saem. E aí, quando eles voltam, o Show Tucker fala, cara, eu consegui fazer a quimera, uma quimera que fala. E aí, quando eles olham pra quimera, eles percebem que essa quimera maravilhosa que eles conseguiram era a filha do cara e o cachorro que ele juntou. Então, ele sacrificou a filha para que ele não perdesse as conquistas do trabalho dele. Ele abriu mão da última coisa que ele tinha de verdadeiramente precioso, porque o trabalho dele, as conquistas dele eram mais importantes. Depois, na história, o Edward até percebe que a primeira quimera que tinha dado errado, ela tinha aparecido bem na época que a esposa dele tinha decidido abandonar ele. E que então provavelmente era a esposa. Ele tinha sacrificado a esposa também para ter aquele mérito de trabalho. E eu achei esse exemplo, assim, apesar de que essa cena ela é muito grotesca, todo mundo que assiste esse anime fica meio traumatizado nessa parte, eu acho que ele mostra completamente o pensamento da nossa geração hoje em dia. De que nada é suficiente, às vezes, para você sacrificar para ser bem sucedido no seu trabalho, na sua vida pessoal. Tem gente que sacrifica a saúde para parecer mais magra, tem gente que sacrifica a família para ter um trabalho incrível, para ter mais dinheiro. E a troco de quê? Por quê? Quando foi que isso tudo se tornou tão relevante? E isso expõe a idolatria do nosso coração. Eu achei muito legal essa comparação que o pastor Iago fez, de colocar isso no livro. Ele tem um canal chamado Dois Dedos de Teologia e tem um outro chamado Mundo Cópia, onde ele faz esse tipo de comparativo com coisas da cultura pop ali, sobre filme, anime, livro, saga, tudo. E eu acho que isso é um ótimo exemplo para nos mostrar o quanto que isso tá realmente presente na nossa vida. Ele cita outros exemplos, tipo de Black Mirror, mas esse foi o que mais me tocou, talvez porque esse é um dos meus animes favoritos, e me fez perceber que realmente a gente sacrifica todos os dias coisas por algo que às vezes a idolatria nos impede de perceber que tá errado. Sacrificar pessoas, sacrificar relacionamentos, às vezes sacrificar a pessoa que tá na nossa frente porque a gente tá mexendo no celular, sacrificar a nossa saúde por causa de um trabalho. E é loucura pensar que a gente fica realmente aprisionado nisso. Tem muitos outros temas que ele fala no livro, tem um comparativo que ele fala, que eu já citei aqui, sobre quando nós idolatramos coisas que parecem corretas. Esse mexeu muito comigo, que é, por exemplo, você idolatrar os estudos. Como identificar quando isso é errado? Quando vai subindo e de repente você tem que fazer tal coisa, porque agora a sua identidade está no seu ídolo, que é aquilo que ele falou antes, né, da imagem e semelhança. Quando você começa a colocar a sua identidade em algo, não, minha identidade é quantos livros eu leio por ano. Então, se eu ler menos, eu vou ser uma pessoa menos importante. Porque aí a identidade não tá mais em ser filho de Deus, em ser amado, em ser uma pessoa, mas no que você faz, no que você entrega no seu trabalho, no que você entrega na sua faculdade.
E isso tudo também é idolatria. Enfim, é isso. Não tem como falar de tudo, mas recomendo demais a leitura. No início eu achei que foi um pouco devagar, eu achei que tava meio difícil assim, mas quando ele começou a usar esse tipo de exemplo da cultura pop, ele cita Black Mirror, ele cita Breaking Bad também, eu achei muito legal os comparativos, eu percebi que me prendeu bastante e eu precisava trazer isso tudo pra cá antes de esquecer os exemplos todos. E recomendo demais a leitura e espero que vocês gostem.